brilho dos seus Brilhando. Pronto. E aí? É aqui, né? Beleza? Uhum. É isso. Boa tarde, pessoal. Graça e paz. Graças a paz, Aqui, irmão. Ramon Polidoro, da Dio Santo. Jean, meu irmão, meu amigo, da Falando Biblicamente. Antes de mais nada, a gente queria pedir para vocês confirmarem o áudio. Tá tudo ok? Se estiver tudo certinho, por favor, vão dizendo aí para nós, por gentileza, para nós darmos continuidade, tá bom? Tem alguém aí já, Bruna? Tem 3 pessoas. Tá bom então. Por favor, vão falando aí se o áudio tá ok, Se tá se tudo vocês ok. estão nos ouvindo, se a luz tá boa, enfim. Pronto. É isso. Pra cá? É que a gente está terminando de ajustar aqui. Enfim, nós vamos falar hoje sobre algumas questões de suma importância para nós e para toda a igreja, para todo o corpo. Coloca uma cadeira aí, Bruno, para você ficar mais à vontade. Então, pronto, o que nós havíamos colocado como título é que nós íamos falar a respeito da história da igreja, né? Mas, na verdade, nós nos fundamentamos em algumas questões mais voltadas para os padrões da igreja primitiva e os padrões das pessoas naquele momento. Como que foi formada a igreja primitiva, como que eram os cristãos da igreja primitiva e como que nós estamos vivendo hoje, se nós estamos vivendo de acordo com esses padrões que foram estabelecidos pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus através dos homens, né? E pronto, são alguns assuntos que nós vamos abordar e se tiver tudo certo, por favor, para nós darmos continuidade. Alguém falou do áudio aí, Bruno? Alguma coisa assim? Falaram que tá bom. Tá bom? Maravilha, então, vamos dar continuidade. Cadê a Bíblia? Tá aqui. Você quer abrir naquele texto ou em Tito ou em Timóteo para nós já... Vamos abrir pra Tito. Os textos que nós vamos nos respaldar hoje, principalmente, vão estar em Tito e em Timóteo, porque são justamente os textos que nós encontramos que falam justamente dos padrões de vida cristã, né, naquele momento. Então, por favor, se você puder ler um versículo, um trecho rápido para nós. É isso. Ok. Tito 2, do versículo 3 ao 10. Amém? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Vamos dar início então com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por mais uma vez nós estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, com o privilégio, Senhor, de falarmos da Tua palavra, falarmos da Tua igreja, falarmos da Tua noiva, falarmos do Teu evangelho, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa falar e bradar através de nossas vidas, de modo tal, Senhor, que aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, ó Pai, sejam impactados pelo poder da Tua palavra, através do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que não seja simplesmente homens conversando, falando, expondo, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos para a Tua glória, fala através de nós, receba para si toda a glória, avança o Teu reino. Obrigado, Senhor, e amém. Ponto. Vai ser o seguinte, nós vamos ter um tipo de um bate-bola aqui, né, uma conversa,
e nós vamos levar essa live com algumas perguntas e respostas, e a gente vai um perguntando com o outro, nós vamos complementando a ideia um do outro, para que a gente consiga abordar todos os assuntos, ok? Então, pronto. O primeiro aspecto que nós estávamos discutindo, conversando, era a respeito dos padrões da igreja primitiva, ou seja, os pilares, como foi fundado, como eles viviam naquela época. E, em primeiro lugar, mano, eu queria ver contigo como é que era o espaço, ou seja, onde é que eles cultuavam, onde é que eles estavam, enfim. Certo. Primeiramente, graças a paz, boa tarde. Amém. Boa tarde aos brasileiros e boa noite aos portugueses que estão nos assistindo. Bom, respondendo à primeira pergunta, como que eles viviam, né, como que eles cultuavam, qual era o espaço que eles usavam para cultuar naquela época quando a igreja primitiva fora formada, logo após Atos 2. Enfim, primeiro que nós temos que levar em consideração, Ramon, é a perseguição que eles sofreram quando a igreja começou a tomar o seu corpo, a forma de igreja. Okay. A comunidade cristã fora crescendo. Temos relatos, até mesmo em Atos, né, que fala que quanto mais a igreja crescia, mais ela era perseguida. Sim. Então, a perseguição levou a uma única saída para que eles poderiam cultuar a Deus juntos, unidos em uma só fé, no mesmo local. Okay. Era a casa dos seus membros, era a casa dos membros do povo cristão. Uma vez que na sinagoga eles rejeitavam o evangelho de Jesus, né, os mestres da lei, então não tinha essa possibilidade. Sim. Vamos encontrar sim passagens que eles se reuniram em diversos momentos ao templo. Todavia, a essência, o foco da igreja primitiva era cultuar pequenos grupos de pessoas na casa dos membros. Geralmente nos lares, né? Nos lares, perfeitamente. Exatamente. Então, eles se reuniam nos lares e eles faziam ali a sua oração, o seu culto a Deus, por causa também da perseguição. Sim. E isso, nessa época, houve aí, então o crescimento da igreja primitiva. Foi quando expandiu bastante, né, o evangelho. Quanto mais era perseguido, mais a igreja crescia. Né? Isso mesmo. Graças a Deus por isso. Pronto. Partindo já do espaço, a gente também poderia tocar agora no assunto da liturgia. Ou seja, como você vê que era o culto, a liturgia do culto naquela época. Bom, a liturgia do culto. A gente tem que entender que ali estava sendo formado o que a gente está falando aqui, o padrão, Sim. o modelo. Então, estava se levantando os pilares da igreja para que as gerações futuras copiassem esses pilares, desses padrões, e continuassem, seguissem o mesmo padrão. Como que eles entendiam? Como que então eles iam formar esse padrão? Sem muita tecnologia, instrumentos, todo esse conforto e facilidade que nós temos hoje para transmitir o Evangelho. Era através da pregação. Sim. A pregação expositiva era o que tinha na liturgia dos seus cultos. Não podia faltar em momento algum a palavra. Então, havia-se um maior tempo para a palavra, para o ensino bíblico, tempos também para a oração, obviamente, que nós vemos isso quando Pedro é liberto e... Sim, eles estavam reunidos orando, né? Exatamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração. Então a igreja perseverava nessas duas coisas. Okay. E também deve-se destacar que eles louvavam a Deus com cânticos, cânticos espirituais, e eles louvavam a Deus. Então, o culto, a liturgia do culto... Era muito simples, né? Era muito simples, se resumia nisso. E alguns dos reformadores entenderam isso, né? Nós vamos ver na doutrina puritana uma coisa chamada de o princípio regulador do culto, que é basicamente essa mesma ideia da igreja primitiva. Oração, louvor e o maior tempo para a exposição das escrituras. Ok, que é para justamente estabelecer os pilares, né? Isso, exatamente. Partindo da liturgia, você já puxou um gancho aí bastante interessante, que são os cânticos e a adoração. O que você pensa de como que eram os cânticos naquela época, e enfim, trazendo um pouco também para os dias de hoje, existe uma possibilidade de fazer um link, ou foi desvirtuado, enfim. Legal. Bom, o que eu posso dizer é que eles cantavam e, assim, eles tinham que
também pegar um modelo desses cânticos para então introduzirem no culto. Sim. Qual fora o modelo que eles encontraram? Do Antigo Testamento. Exato, eles não tiraram nada da cabeça. Nada. Foi Sim. de um irmão que sonhou. Ainda que ali o cânon ainda estava sendo escrito, Sim, né? sim. Mas Deus usava os apóstolos para revelar essas coisas. Aham. E muitas das coisas, amor, que é interessante, antes de eu ter concluído esse pensamento dos cânticos, é a gente entender que o Novo Testamento, ele dependeu do Antigo para existir. Ok. Né? É o que a gente tem hoje, o Evangelho Novo, modernizado. Alguns falam que receberam a revelação nova de Deus. Uhum. Isso é um grande problema, porque isso não aconteceu nem com a igreja primitiva. Ok. Nós vemos o sermão de Estevão, ele embasado desde Abraão, e ele vem citando as escrituras, Sim, sem sim. esboço, sem nada, tudo na mente dele, e o Meu Espírito Deus. Santo ali usou. Né? O escritor de Hebreus, versado no Antigo Testamento, e ele pega muito gancho, muita sombra do que era, para mostrar em Cristo que veio. E os cânticos não é diferente. Eles pegaram a maioria dos seus cânticos, obviamente, dos Salmos, que é um livro de louvores a Deus, um livro de Exatamente. cânticos espirituais. E aí é que está puxando um gancho disso que você está falando, é exatamente os louvores, os hinos que eles entoavam eram os salmos, porque na verdade nos salmos nós encontramos a exaltação e o enaltecimento de Deus, e somente de Deus. Não é? A gente vê as pessoas, nós vemos nos salmos e as letras dos salmos falando muitas vezes dos atributos de Deus e de algumas características. E também a gente vê, claro, quando em alguns momentos eles clamavam, né, por Deus, e que havia um tipo de clamor ou coisa do gênero, mas sempre com Deus no centro, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Ainda que era clamores, súplicas, perseguições que eles passavam, e ali eles escreviam isso, sempre redundava na glória a Deus. Yeah. Até porque o louvor, né, a palavra louvor traduzida, né, é o conceito de definição dela, melhor dizendo, quer dizer atribuir o que é de Deus, exaltar as suas qualidades. Ok. Né? Então, comparando o louvor da igreja primitiva, dos salmistas, para os louvores de hoje, assim, a igreja, eu posso considerar que a igreja primitiva realmente adorava a Deus, Ok. e hoje nós adoramos homens, né? É o homem que é o centro, que se Deus não curar, sai da igreja como se fosse um menino mimado. É verdade. Enfim, é raridade, Misericórdia. é tanta coisa que nós vemos hoje no palco cristão, né, que nos entristece. Se assemelha muito mais a show do que exatamente a adoração. Exatamente. E o que acontece é o seguinte: nós precisamos voltar a essas primeiras práticas. Nós precisamos olhar para o padrão da igreja cristã e ver qual era o estilo de cântico deles. Né? Obviamente que não estou falando que a gente não possa usar os instrumentos, não possa escrever louvores novos que exaltem a Deus. Sim, muito claro. pelo contrário. A gente precisa entender que o antigo uma vez foi novo. Então o problema não está com a modernidade. Ok. O problema está com a heresia em si, Isso. um desvio do foco de Deus. Sim, Deus tirar tem o que estar no centro de Deus e colocar o homem, né? Exaltação do próprio homem. Então, respondendo a pergunta para finalizar o tópico o cânticos da igreja primitiva eram os salmos que ainda, citando Martinho Lutero, os salmos ele é uma pequena bíblia. Né? Então, ali você encontra os atributos de Deus, as qualidades de Deus exatamente. e o evangelho A gente propriamente poder dito. cantar isso é muito lindo. Né? Muito lindo. Verdade. Tocando agora de assunto, nós havíamos conversado um pouco sobre vestimentas, cara. Como é que você vê as vestimentas da época e também trazendo um pouco para a nossa cultura, que é um pouco diferente. Enfim, o que você pode falar um pouco disso para nós? A vestimenta, obviamente você já disse, a cultura, né? Não tem como a gente copiar a vestimenta da igreja primitiva. Túnica, pele de Exatamente. carneiro. Não há como. Inclusive, é bom destacar que estamos falando de uma era muito distante da nossa, uma cultura muito distante da nossa. Okay. Então a ideia aqui não é fazer com que os irmãos que estão assistindo excluírem os instrumentos do culto, cantar somente os salmos, ou voltar àquela época de se vestir. Não. É os princípios, entende? É a essência. Qual é a essência do louvor? Deus. Que essa essência não mude. Amém. Eu quero tocar com instrumentos, fique à vontade. Exalte a Deus com seus instrumentos, com seus dons, com seus talentos. Todavia, não tire Deus do foco.
Sim, Assim um coração é, puro, verdadeiro. exatamente. Assim é na nossa vestimenta. Ok. Alguns pensam que, poxa, Deus não vai tocar na minha vestimenta, Deus não se preocupa com o que eu visto, com o que eu assisto. Claro que Deus se preocupa. O Evangelho, ele abrange toda a faculdade do homem. Permeia a nossa vida. Né? Exatamente. Inclusive, um pouco mais à frente, né, do ano 1 a 600 depois de Cristo, a gente vê Tertuliano, outros teólogos escrevendo bastante sobre a vestimenta. Se você vê os tratados teológicos deles, boa parte da vida deles foram exatamente para isso. Por quê? Porque os membros tinham dificuldade de entender isso, a vida prática e simples do cotidiano cristão. Sim. Então, a ideia bíblica e da igreja primitiva que Paulo escreve a Coríntios e que ele ensina as moças a se vestirem, aos homens a se portarem, Sim. tem a ver com a vestimenta. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Exatamente. É o princípio, né, de santidade, né, de você. Isso. É aquilo que nós falamos agora, de nós sermos embaixadores do reino. Então, se nós somos embaixadores, se nós representamos o reino, a gente tem que se portar como quem é do reino, vestir como quem é do reino. E é interessante porque assim, Paulo tocava muito nesse assunto, porque boa parte dos lugares onde ele pregava eram de povos pagãos, né? E eles tinham muitas vezes eles adoravam outros deuses e deusas, né? Falsos deuses, né? E muitas vezes eles viviam com uma cultura de sensualidade, de promiscuidade nos próprios cultos, enfim. E muitas vezes as mulheres vinham e os homens também vinham com essa ideia de culto sensualizado, né? E então Paulo vem e exorta, e na verdade ele corrige esse ponto. Por quê? Porque na verdade a gente tem que se portar com ordem e decência. Né? Que nem eu vejo muitas vezes hoje nas igrejas de hoje, algumas igrejas, enfim, eu não estou aqui discriminando placa nenhuma, eu não estou aqui indo contra placa nenhuma, mas assim, nós estamos tentando trazer à tona a essência. Enfim, se você quer vestir, para mulher especificamente dizendo, se você quer vestir uma saia, se você quer vestir uma calça ou um vestido, para mim, no meu ver, não existe isso ou aquilo determinado que você deve vestir. Mas o problema é a essência. Seja santa, né? Eu e o Juliano estavam conversando aqui um pouco antes de alguns pastores, de relatos de pastores e pregadores que dizem que muitas vezes se sentem constrangidos em cima do púlpito e diante dele está lá uma mulher com um decote muito grande ou com uma saia muito curta. Então, não é a roupa em si, mas é a essência da vestimenta. Tanto os homens também, né, mano? Sim. A gente vê hoje o fisiculturismo, ou seja, que é praticamente um culto ao corpo, e a gente vê também, nós vemos os homens também exaltando a aparência e a sensualidade, e isso tem sido, infelizmente, muito visto nas igrejas, né, mano? Sim, virou até uma brincadeira, um meme, né, cristão desses irmãos que ficam publicando na internet fotos sem camisa, as meninas sensualizando o seu corpo e ainda com uma postagem de uma frase bíblica. Isso é uma contradição muito grande. Loucura, mano. A santidade, a essência da mulher, do homem cristão, deve permear as coisas que ele assiste, o jeito com que ele fala. Nós lemos em Tito, né, palavras sadias, oratória sadia, nada muito agravante que possa prejudicar a imagem, não sua, né? não nossa, mas a imagem de Cristo. Sim. Você muito bem colocou que nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando nós pisamos na bola, erramos ali o nosso norte, o centro, nós estamos envergonhando quem? O nosso mestre, o nosso rei. Exatamente. A nossa cultura, que não é deste mundo. Sim, nós distorcemos a imagem e semelhança, a santidade, a pureza do próprio Criador, né? É verdade. Então, para concluir, a nossa roupa também, eu não estou querendo ser polêmico, mas a nossa roupa sim transmite santidade. Sem dúvida. Passa sim uma postura mais séria ou não, passa uma mensagem. E você que está nos assistindo, por favor, deixe que Deus transforme o seu guarda-roupa também. É verdade. Também. Paulo também ele fala de metanoia, ou seja, transformação da mente quando nós nos convertemos, né? E quando nós nos convertemos e adotamos o cristianismo para nós, o evangelho, então sim, nós devemos transformar a nossa mente e, enfim, o que nos exterioriza também, a vestimenta, a fala, os comportamentos, assim como ele disse. Só interrompendo um pouquinho,
Bruno, por favor, você sabe como consegue ver que horas são ou quanto tempo já foi de live para nós? 3h21. 3, 20 minutos, tá bom. Pronto. Indo para mais um ponto agora, nós já falamos sobre dízimos e ofertas? Não, né? Não. Então, pronto. Dízimos e ofertas. Como você vê os dízimos e as ofertas na igreja primitiva, no decorrer da história e hoje? Certo. Bom, o dízimo, ele também é padronizado do Antigo Testamento. Ele não tem nada a ver com hoje, né? Era alimentos, ofertas de colheitas, 10% se tirava, levava ao sacerdócio, ao templo, enfim. E atribuía-se a Deus a sua oferta e o seu dízimo. A igreja primitiva adotou essa ideia, todavia, na igreja primitiva nós vemos sim um denário, dinheiro. Paulo era sustentado. Lucas, ainda que Paulo trabalhava, mas recebia ajuda de custo da igreja. Lucas também para trabalhar para o reino, assim como outros. O próprio Cristo recebeu ofertas de mulheres. Sim. O próprio Jesus, Filho de Deus, também recebera. Então, nós vemos essa oferta e esse dízimo na igreja primitiva. Okay. Porém, Ramon, o que a gente tem que olhar? Qual é a essência desse dízimo, dessa oferta? Objetivo, qual o objetivo central dela? É a manutenção da igreja, de fato. Todavia, não estou falando da manutenção do templo. Estou falando do corpo de Cristo. Eu e você e os irmãos que estão assistindo. Então, o dízimo, você vê lá em Atos uma ordenança dizendo que os que tinham mais repartiam com os que não tinham. Ou seja, para não haver discrepância, ou seja, o equilíbrio. Então, como é que um membro, como que eu, sendo seu irmão, posso viver na luxúria e ver você passando necessidade, com dificuldade para pagar uma conta, não consegue se levantar sozinho, e eu estar achando isso bonito? E desconsiderar, né? Desconsiderar isso completamente. Então, isso não existia na igreja primitiva, e a ordenança bíblica do dízimo e oferta para a igreja primitiva era exatamente essa, de manutenção do corpo, do corpo de Cristo. Uma ajuda mútua, né? Uma ajuda mútua. Claro que não podemos abrir margem para o irmão achar que então eu vou entrar para a igreja, ser vagabundo o resto da vida, não vou trabalhar, vou viver de cesta básica e não ter ajuda. Não, esquece. Não, eu não vejo problema nenhum em você receber cesta básica, não há vergonha nenhuma nisso, eu já recebi várias. É o que a pessoa tem em mente. Isso, exatamente. É você saber que tem tempos de dificuldade que você vai passar, mas também temos fé em Deus que um dia nós vamos conseguir caminhar sozinho e caminhando vamos poder ajudar o próximo. É a lei da semeadura, né, mano? É a lei da semeadura. Exatamente. Que permeia sobre a igreja primitiva na questão do dízimo e oferta. E assim, no Antigo Testamento nós vimos que os dízimos e as ofertas, na verdade, eles eram direcionados para os levitas, né? Para os sacerdotes, porque na verdade a herança deles eram o sacerdócio e não as terras. Era por isso que há os dízimos e as ofertas, que é porque eles não herdaram as terras, eles herdaram o serviço no templo, né? Pronto, e como ele bem disse, no Novo Testamento nós vemos isso na prática, mas não mais apenas para os levitas, porque agora todo o corpo tem acesso a Deus. Todos nós, entre aspas, por assim dizer, nós somos levitas, né? Entre aspas. O que eu quero dizer é que nós temos acesso direto a Deus. Exatamente. O véu foi rasgado. Então, os dízimos e as ofertas, elas devem dar suporte uns aos outros. Esse é o objetivo das dízimos e das ofertas. E não, como nós vemos hoje em dia, já trazendo agora para o nosso tempo, a gente vê... templos luxuosos, sabe, coisas estratosféricas, né, e sabe, coisas ricas. Cara, eu não vejo o investimento do dízimo no templo, mano. Eu acho que hoje em dia a coisa foi muito desvirtualizada, porque justamente isso que você falou, existe uma discrepância muito grande em pessoas muito ricas, cristãs hoje na igreja, e pessoas passando por necessidade, entende? E esse princípio eu acho que foi perdido. Exatamente. Não há o problema de você querer pagar um aluguel de um templo, deixar o templo mais confortável para os irmãos. Todavia, você não pode tirar da boca de um irmão que está passando necessidade para fazer isso, porque isso é secundário. Né? Louve e cultua a Deus em casa, ou que seja um templo muito humilde, mas que os irmãos estejam supridos.
Sim. Você tirar da boca de um pai de família que está passando necessidade, com sua esposa, com seus 2 filhos, para você colocar cadeiras luxuosas, coisas intensas, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. E aí, por causa disso, criou uma dificuldade, né? A gente vê os desigrejados se revoltarem, mas também porque eles não conseguiram entender isso perfeitamente. E, enfim, isso trouxe muitos problemas para nós. Né? Então, a ideia é, use o seu dízimo com consciência, deixe o conselho de Paulo, se for dar, dê com alegria, sabendo que você não vai barganhar com Deus. Esquece. Vou dar 10% para receber. Não, isso não existe com Deus, ok? Dê com alegria, sabendo que isso vai suprir a necessidade do seu pastor. Com generosidade. Do seu pastor, de qualquer irmão da igreja. Né? Então, que fique bem claro isso aqui, e a ideia do dízimo e oferta. Exatamente. E até, enfim, concluindo já esse assunto e puxando um gancho do que nós falamos do templo, é tão antibíblico ficar investindo no conforto do templo que, na verdade, no princípio, na igreja primitiva, nós vimos que nem tinha templo. Nem tinha tempo. Eles cultuavam em casas e coisas assim, então era uma comunhão muito gostosa. Enfim, as coisas têm se perdido nos dias de hoje e, sinceramente, nós deveríamos resgatar. Cara. Que se é um padrão bíblico, nós deveríamos resgatar. Para fechar o assunto de dízimos e ofertas, eu queria citar um exemplo de Paulo, que nós vamos ver esse exemplo em algumas cartas dele, e ele fala em Romanos, a partir do capítulo 12, mais especificamente no 15 e no 16, quando ele está levantando oferta, ou seja, fundos financeiros mesmo, para levar para Jerusalém, por causa que haviam lá cristãos que estavam passando por dificuldade. Porque naquela época havia lá um imperador, e me falha a memória agora o nome do imperador, e naquele momento em que ele governou, houveram aí uns 4 ou 5 períodos de fome, de muita pobreza. E em Roma havia uma comunidade de judeus cristãos lá de em torno de 40 mil pessoas. Ou seja, para o governador, o imperador da época, tentar equilibrar essa conta, ele expulsou os judeus de Roma, praticamente 40 mil pessoas, e eles foram praticamente com a roupa do porco, eles voltaram para lá pobres. Então, Paulo levantou essa oferta ali na igreja, na Macedônia, em Corinto e por ali naquela região, e depois ele pega essa oferta e leva para os irmãos em Jerusalém. Então nós vemos que esse é o fundamento, essa é a essência, né, dos dízimos e das ofertas, é suportarmos uns aos outros em amor, sermos suporte. Essa é a essência que nós vemos na palavra que nós deveríamos seguir. Pronto, agora migrando um pouco para o padrão de vida das pessoas, encerrando aqui como é que era a igreja em si, e migrando para o padrão das vidas das pessoas, que é o que nós vemos lá em 1 Timóteo 2, em Tito, nós vamos ver os líderes e as ovelhas, ou seja, direcionamento para os líderes e direcionamento para as ovelhas. Né? E se você pudesse falar para nós um pouco do conceito e definição de cristão, o que é ser cristão, onde surgiu esse conceito? Certo. O conceito e definição da palavra, ele é bem simples. Pequenos cristos, né? Para ser bem claro para o pessoal que nós estamos assistindo. Pequenos cristos, pessoas que se parecem com Cristo, com Jesus. Então, o conceito da palavra é esse, Ramon. Certo? Porém, esse conceito ele se perdeu no nosso tempo, né? Na década... Tudo veio a acontecer com muita distorção depois da queda do muro de Berlim ali, né? E entrou todas essas outras doutrinas e trouxe a ideia de cristão errada. Então hoje todo mundo se autodenomina cristão. Nós vemos pessoas que não se dedicam a Deus, ao seu ministério, à sua obra. Nós vemos que não tem princípio nenhum de cristianismo. Nós vemos que a pessoa não tem credo, não tem direcionamento bíblico e nada. Mas ela se sente cristã porque ela foi uma vez na igreja ou ela vai todos os domingos. Bate cartão. E se você está assistindo e faz isso, eu tenho que te dizer uma dura realidade. Você não é um cristão. Porque a primeira vez, para começar, a primeira vez que essa palavra foi usada, ela foi direcionada para os discípulos.
Os discípulos não chegou no culto e falou, nós somos cristãos. Não. Eles foram chamados, atribuíram esse apelido a eles. Por quê? Porque eles andavam como Jesus andou, pregavam como Jesus pregava, explicava as escrituras, lia, obedecia a Deus como Jesus fez. Ok. Então as pessoas olhavam para ele e falavam, esse daí é irmão daqueles lá, é discípulo daqueles lá, daquele lá que veio, né? Esses daí eles são pequenos cristos. Cristãos. Então assemelharam eles a Cristo e deram esse apelido. Então desde então nós venhamos ser comparados a Jesus. Porém, a essência da palavra é essa. Sim. Muito bem dito por Charles Spurgeon, ele diz assim, toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha do cristão que sou. Então... E era Spurgeon, né? E era Spurgeon que estava falando. Então, você vê isso, e esse sentimento permeia no nosso coração. No coração dos verdadeiros, você não se autodenomina cristão. Porque se nós compararmos nossa vida com Jesus, nós vamos sentir vergonha. Sim. Né? Nós vamos sentir vergonha e se arrepender do nosso estilo de vida. Sim. Então, o cristão, ele é basicamente isso. É quase as como pessoas se nós fôssemos indignos de ser chamados assim, como Pedro, ele foi crucificado. Exatamente. Ele fala, não, me crucifica de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. É mais ou menos por aí, eu vejo mais ou menos por aí também, mano. Isso. E que é um dos princípios que infelizmente tem se distorcido e se perdido nos dias de hoje, né, mano? Pronto, mais um tópico aqui. Quer comentar mais uma coisa? Não, só... alguém está com dúvida na live aí, Bruna? Alguém perguntou alguma coisa, não? Amém? Quanto tempo aí a gente tem? 33. Tá bom, amém. Ok, maravilha. Pronto, e a partir daqui nós vamos ver alguns valores dos cristãos. Nós vamos ver, por exemplo, que os líderes, né, praticamente os presbíteros, os pastores, nós vemos ali algumas ordenanças para eles que Paulo deixa através de Cristo, né, e pronto, que ele deve ser hospitaleiro, não dado ao vinho, homem de uma só mulher e coisas do gênero. Enfim, se você quiser esboçar alguma coisa nesse respeito para nós, por gentileza. O pastor, ele deve manter essa postura, né? É o que Paulo ensina, e a lista é grande. A lista é grande. A lista é grande, e eu acredito que todos os pastores, ou os menos que eu tive a oportunidade de conversar, eles, na verdade, nunca se sentiram aptos ao ministério. Né? Eles foram impulsionados por Cristo, você vê isso. E eu acredito que o sentimento de toda pessoa que tem um chamado específico desse, se sinta assim. Sim. Porque a lista é grande. E se você olhar e falar, poxa, eu não me enquadro nessa lista. Né? Você tem algumas qualidades que ele diz e outras não. E é bem por aí. Porém, eu não vou destacar muita coisa, mas a ideia basicamente é essa. O pastor ele tem que manter essa postura que Cristo pede. Por quê? Porque ele vai ser um espelho. As pessoas vão olhar para ele. Vitrine. Exatamente, as pessoas vão olhar para o líder de uma congregação e vão se espelhar nele. E Paulo diz isso. Paulo imita a mim como eu imito a Cristo. Sim. Então, por que ele diz isso? Porque ele sabe que as pessoas, irmãos, elas vão receber a mensagem e algumas, ao invés de exatamente, vão olhar para a vida dele e falar, esse cara é um exemplo. Tá certo, né? Exatamente. Também a gente vê alguns valores, né, que não só os líderes deveriam ter, mas pronto, toda a família deveria ter alguns valores. Nós também vemos a respeito de posicionamentos, ou seja, cada um tinha um dever e alguma conduta a ser vivida, né, dentro da família. Alguns valores essenciais dos pais, principalmente, porque nós vemos que da igreja primitiva para cá, muitos desses valores foram sendo perdidos. E aqui eu já quero deixar destacado que nós não estamos falando de machismo, entende? Mas, felizmente ou infelizmente, nós vemos o feminismo atacando a figura do homem, a imagem do homem, com uma força muito grande, de modo tal que os homens têm se deixado abater por esse tipo de coisa. E é justamente isso que eu quero falar. Eu não estou falando de machismo, mas de macheza.
Não é? O homem tem que ter um caráter de homem, tem que ter Perfeito. postura de homem. Até porque nós vemos na palavra que o homem ele tem que ser o sacerdote da casa. Né? É ele quem traz o alimento para a família, ele tem que ser o provedor do lar, é ele quem ensina os filhos, enfim. Comenta conosco um pouco mais a respeito disso, Jean, por favor. Perfeito. Hoje a imagem do homem está denegrida, tá? E eu tenho que atribuir isso, pelo menos no mínimo 70% a 80% de culpa por essa doutrina feminista. Né? A ideia feminista veio sim para destruir a imagem do homem. Claro que na história vemos muitos homens que Abuso. deram margem para o feminismo Abuso, existir. né? Todavia, nós não podemos pisotear a imagem do homem como se ele não tivesse a sua devida importância no lar. Ok. É o que nós estávamos comentando um pouco antes da live. Cada um tem o seu papel no lar. Então, se o homem faltar no lar, entendam, vai fazer falta. Sim, é um pilar, né? Mas, irmão Jean, eu não sinto falta de homem aqui, porque eu sustento a minha família, eu sou mãe. Meus parabéns para você, não Sim. estou querendo tirar o seu mérito. Exatamente. Todavia faz falta sim. Embasado o nosso pensamento na Bíblia, sabemos que faz falta. Ou vai fazer falta para os filhos ou para a própria esposa, que às vezes mente para si mesmo, né? Enfim, e quando o homem está no lar, geralmente, em vez dele fazer o seu papel muito bem feito, não, ele não faz nada do seu papel. Né? Ele não educa os seus filhos, porque o homem ele trabalha. Né? A mulher também, mas o homem, ele se sente, isso está enraizado no coração do homem como se eu tenho que ser o provedor e pronto, só isso. Ele não tem que educar os filhos, ele não tem que ajudar nos afazeres de casa a sua esposa, né? Vamos ser mais simples e mais práticos, ele não tem que ajudar a limpar quintal, né? Ele não tem que ajudar a lavar uma louça, ele não tem que sentar com seus filhos e conversar sobre Bíblia, ele não tem que fazer o culto no lar, né? Ele vai jogando as responsabilidades tudo para as outras pessoas. A mulher que cuide dos filhos e do quintal. O pastor da igreja dele que cuide da educação bíblica de seus filhos. E a escola que cuide da educação cultural. É uma lástima. É uma lástima. Então, homem que está assistindo essa live, tome o seu papel de pai, de marido, meu irmão. Ok? Faça culto nos lares. Incentive as suas mulheres, as suas esposas a serem piedosas, santas. Ensine biblicamente para elas o que é ser uma mulher. Aprenda a ser um homem bíblico. Ok? Você não pode dar ouvidos ao feminismo, se rebaixar como se o feminismo tivesse toda a razão, não. Exato. Eu até atribuo uma parcela de verdade ao feminismo, porque algumas verdades eles destacam. Porém, os homens são covardados. Porém, essa ideia de que nós perdemos a característica de homem, de machismo, isso é nítido. Hoje o homem é debochado e ele não toma a sua postura de pai e de marido dentro de casa. Isso. Exatamente. E uma coisa que a Bíblia incentiva o homem é isso, né? Ama suas esposas como Cristo amou a igreja, seja suporte para ela. A ponto de morrer por ela. A ponto de morrer por ela. Trate com dignidade, como um vaso mais frágil. Pais, eduquem os seus filhos. Enfim, temos uma série de conselhos aí que... Exatamente, porque as responsabilidades dos homens são muito além daquilo que infelizmente nós temos visto e vivido nos dias de hoje. Né? Isso que, alguns pontos que o Jean citou aqui são a mais pura verdade. A responsabilidade de educar os filhos não é do professor, não é do pastor, nem mesmo em grande parte é da mulher, mas é do pai. É do pai. E muitas vezes, como você falou, eles deixam de lado. E assim, a mulher, a mulher em si, ela é muito agitada, não é o ponto, mas ela é muito funcional, ela é muito trabalhadora. Ela absorve as situações. Então, se ela vê que há um desfalque, né, que há uma necessidade em qualquer área da sociedade, até mesmo dentro de casa, a gente vê que ela vai ocupar. Né? E se os homens se acovardarem e deixarem as coisas de lado, o filho, a provisão da casa, o sacerdócio, a mulher automaticamente ela vai avançando. Só que nós estamos super saturando as mulheres de deveres que na verdade deveriam ser nossos. Então, homens, pelo amor de Deus, olhem para a palavra. O quê? Olhem para a palavra, olhem para Cristo, olhem para o modelo que a Bíblia nos mostra como devemos viver e
procure colocar isso em prática, sabe? Talvez seja uma palavra dura essa que nós estejamos falando, mas poxa, se coloca no seu quarto de joelho diante de Jesus, diante do Espírito Santo, que eu tenho certeza que Ele vai constranger o seu coração, que Ele vai revelar para você, através das Escrituras, como você deve viver e proceder com a sua família. E o pior, mano, é que nós vemos esse efeito dominó, não é? Porque se um pilar da casa, que é o homem, um dos pilares da casa é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa. Se a gente vê que esse primeiro dominó cai, esse primeiro pilar cai, é um desastre. Sim. Fala. Pode falar as perguntas. Não é pergunta, a Joana falou assim, ó. Mas por outro lado, muitas das vezes as esposas não ajudam e não deixam que os homens tomem a sua posição no lar. Sim, exatamente. Nós íamos entrar agora no ponto justamente das esposas, do perfil das esposas. Mas só para concluir, nós temos visto esse reflexo na igreja. Ah, sim. Não é? Porque Paulo mesmo fala isso, né? Mas enfim. Não, só um ponto para a gente concluir do homem e falar do papel das mulheres, igual a Joana comentou. Quando você diz que se um pilar cai, nós homens deixamos tudo na mão da mulher e ela vai tentar fazer de fato, e vai dar ruim. Por quê? Temos exemplos bíblicos. Nós vemos isso em Eva. Quando o homem ele se acovarda do seu papel, a mulher absorve aquilo e ela se sente no dever de fazer. Todavia, aquilo não for estabelecido por Deus para ela fazer. E pode gerar um problema. O que aconteceu com Eva quando ela comeu do fruto proibido. O homem que era para estar lá, orientar Eva, não orientou. Está cuidando de Eva, não cuidou. Então Eva vai lá e ao invés de Eva perguntar ao seu marido, né? Olha, a serpente falou isso e isso. Não, ela decidiu tomar o papel do homem e responder por eles. Tomou o controle, né? Ele tomou o controle da situação que o homem não tomou e ela foi pra cima e deu no que deu. E ele ainda se acovardou ao ponto de, na hora que, mesmo se de repente ela tivesse comido erroneamente, ele deveria falar: você tá louca, meu? Deus falou isso e isso, você vai dar ouvido pra qualquer outra pessoa, pra serpente, pra Satanás, você tá maluca, mano? É isso mesmo. E não, ele vai pegar da fruta e come. Exato. Ele peca junto e a responsabilidade vemos que cai total no homem, porque o papel foi dele. Pode falar. Uma pessoa comentou: por outro lado, temos homens que não se permitem ou não querem avançar em maturidade, tanto com Deus como no seu papel de homem. Exatamente. Esse é justamente o papel em um sacerdócio da casa, né? E a postura cristã bíblica nós estamos deixando de lado. Isso tem sido uma defasagem no lar cristão e na igreja. Nós temos visto o reflexo disso na igreja. E dos homens se acovardando e não buscando os preceitos e os princípios bíblicos. O homem ele se tornou preguiçoso, é verdade. Ele trabalha e não adquire conhecimento, não quer melhoria para a sua família, né? Ele senta no sofá, liga a televisão e ali ele fica. E morre. Né? A sua vida vai passar, a sua família vai passar e o seu legado vai ser esse. Você vai perguntar: o que seu pai fez? Poxa, meu pai sustentou minha família, trabalhou. Pô, isso é muito bom, cara, muito legal, bom. mas e aí? O que mais ele fez? E aí? Foi isso aí. Então, é onde que os homens pecam. Então, o comentário do irmão foi muito bem colocado, mas é exatamente por isso que nós estamos comentando. Para despertar esses pais, esses maridos que não querem tomar a sua responsabilidade. Tome sua postura de homem da casa, ok? De sacerdote. E eu tenho certeza que a Bíblia ela não é mentirosa, você vai ver uma grande diferença no seu lar. Próxima pergunta aí, porque eu acredito que... Quantas horas nós temos? 45 agora. 45, certo, vamos correr aqui. Também agora já faltam um pouco os aspectos de nós abordarmos. E aqui, enfim, estava falando do amor dos pais. Né, o amor dos pais para com os filhos e também a reciprocidade dos filhos para com os pais. A gente pode tocar nesse assunto brevemente, né, já que a gente já abordou a família em si. Então, por favor. Certo. Eu vou ser muito breve nesse ponto, porque eu acredito que o versículo, o trecho das Escrituras que nós lemos em Títus 2, já aborda tudo isso. É claro, né? É muito claro, e Paulo está falando ali tudo que a mulher idosa deve fazer, a esposa deve fazer o marido e os jovens, né, os filhos. Então, o filho,
ele está lá falando, não sejam respondões, estejam oratórias sadias, né? Respeitem os seus pais, dar honra aos seus pais, Sim. para que seus dias sejam acrescentados. E o primeiro a destacar, esse é o primeiro mandamento com promessa. Sim. Então, honrem aos teus pais. Jovens, honrem aos teus pais. Não é porque você fez 20, 22 anos que você vai deixar de obedecer aos seus pais e dar a devida honra. Exatamente. Ah, mas eu casei. Você vai continuar honrando seu pai, cara. Exatamente. Seu pai vai ter 80, sua mãe 80, você 30, 40 anos. Continue. Deve honrar. Você deve honrar a eles. Foi eles que, poxa, educou vocês. Foi eles que ama vocês até hoje. Eu sei que, infelizmente eu digo isso com dor no coração, que muitos dos filhos não têm essa reciprocidade de seus pais, né? Então, eles não são amados, né? Existem alguns lares em que essa cultura é bem complicada, né? E eu sei que para o filho obedecer esses pais é muito difícil. Mas entenda, o Evangelho, há uma cruz no Evangelho. Há um fardo, é leve, mas há um fardo, irmão. Então, ainda que você encontre essa dificuldade, tenta amá-los, tenta obedecê-los. Porque nisso você vai estar mostrando um testemunho de Cristo. Sim. Né? Poxa, meu filho não é assim. Depois que ele conheceu a Cristo, ele mudou completamente. E assim vice-versa, os pais, os filhos dão trabalho, amem seus filhos, eduquem, puxem eles para perto de vocês. Ah, mas o pai nunca fez isso, por que ele está fazendo agora? É a hora de você pegar o Evangelho. Se ele está achando estranha a sua postura, é a hora perfeita de você chegar, sentar com seu filho e falar, olha, eu estou assim porque eu mudei, porque Cristo me mudou. Amém. Então não se envergonhe disso. Para uns, em algumas áreas da vida, vai ser mais dificultoso. Mas nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de pai, mãe e filho. Sim, exatamente isso. Porque na verdade o Evangelho é um todo, né? Se a Exatamente. gente pegar aquilo que nós já praticamos e que é fácil para nós e deixarmos aquilo que na verdade confronta as nossas vidas, isso não é Evangelho, né? E a palavra diz para nós vivermos de modo digno ao Evangelho e honrarmos a Deus com as nossas vidas, ou seja, nós devemos sim honrar os nossos pais, as nossas mães, tal como os nossos líderes, pastores e até mesmo a palavra vai citar dos governadores e dos políticos e coisas do gênero. Nós devemos honrá-los também, interceder por eles, orar por eles e enfim, e honrar a Deus dessa maneira, entende? Por mais que eu não estou falando aqui de política, não me interessa se você concorda ou não com o atual governo, não é isso. Mas, enfim, nós devemos honrar aquele que está acima de nós, porque Deus é soberano e Ele estabeleceu todas as lideranças. Então, honre os seus líderes, tanto na sua casa, isso eu digo para os jovens, tanto nas suas casas, quanto no corpo de Cristo, que são os pastores, quanto no governo e as autoridades policiais e coisas do gênero. Enfim, honre, que Deus irá se agradar, né? Pronto. Indo para praticamente o último ponto que nós temos aqui, é denominações, mano. Nós havíamos separado esse último ponto para denominações. Como que você vê hoje essas denominações, tantas placas, né? E pronto, como é que a gente vê isso na igreja primitiva? Havia, não havia? Como é que tem isso hoje? Eu vou ser claro e rápido, galera, porque o nosso tempo está curto e isso gasta muito tempo para dar detalhes. É uma live só para isso. Mais algum comentário? Diz lá. Pode falar. A Joana falou, através do amor de Deus, nós amamos os outros. Exatamente, é os 2 mandamentos que Cristo deixou, né? Muito bom, Joana. De muito ajuda. Amém? E denominações, vamos lá. A denominação em si presbiteriana, batista, assembleia, não havia. Não havia. Isso foi criado muito depois. Todavia, havia denominações. Como que eram denominações? Era por cidade. Né? Nós temos as cartas paulinas, a igreja, e essa carta vai para a igreja de Coríntios. Sim. Então ele denominou a igreja de Coríntios com o nome da cidade, Coríntios. A igreja de Éfeso. Então havia sim as denominações, não como hoje, mas havia. Mas qual é a necessidade da denominação, da placa? É isso que eu ia questionar, porque no princípio nós vimos que ele direciona as mensagens que tem para os romanos, para a igreja em Corinto, em Éfeso e tal. Só que na verdade não eram, como a gente vê hoje, igrejas diferentes, né? Na verdade era a mesma igreja, era um corpo só.
Enfim, é o que a gente tem visto um pouco diferente hoje. Continua para o nosso favor. Então, a dificuldade das placas hoje se deu por causa dos vários credos que houve a partir do primeiro século em diante, do primeiro ano em diante depois de Cristo. Certo. Né? Porque a gente está falando dos pilares que estão sendo construídos. Então esse pilar ele foi construído, o cânon fechou, Ramon. E aí o cânon foi entregue à igreja. E aí a partir da igreja nós temos várias interpretações. Sim. E aí acontece que nós estamos conversando nesta live, ouve-se as placas, um entende de um jeito, o outro entende de outro. Exatamente. Não estou aqui querendo confundir os irmãos, porém é que esse assunto ele é muito extensivo, sabe? Então eu gostaria de terminar essa pergunta, pelo menos a minha fala, você pode complementar depois. Eu gostaria de terminar aqui, né, e sugerir aos irmãos que estão nos assistindo, mais para frente, uma nova live com a história da igreja parte 2, que aí a gente começa a percorrer pelos anos mais à frente, para a gente poder ver por que veio a denominação, por que existe a presbiteriana, por que existe a assembleia, por que existe essas denominações. A gente pode deixar um gostinho de quero mais. Isso mesmo. A questão é que assim, o que ele está querendo abordar, que nós já havíamos conversado, é que assim, as placas em si, elas começaram quando houve o rompimento, principalmente da Igreja Católica com a Reforma, em Lutero e 5 minutos, ok. E pronto, a gente vê que quando chega a Reforma, na verdade Lutero tentou reformar a Igreja Católica e continuar sendo uma igreja só. Só que a Igreja Católica não adotou isso, não absorveu isso, então houve um rompimento. E ali surgiu o que hoje, pronto, um não concorda com o outro e vai abrindo placa, e a gente vê que na verdade nós somos parte de um corpo só, né, mano? A igreja, a noiva de Cristo é um povo só. Pronto, isso era só para esse assunto que nós podemos abordar numa próxima live e desdobrar, desenvolver um pouco mais a respeito disso. Amém. Cara, por hoje é só? eu acho que é por aí. Faltou só um ponto, que era suportar uns aos outros, que nós demos uma passada nisso, mas eu só queria ter falado de John Wesley e da situação dessa, mas enfim, a gente deixa para uma próxima também. E, enfim, vamos falar dos livros agora? Vamos. Por favor. Uns 3 minutos aí. Bom, eu e o Ramon queria deixar algumas indicações para vocês aprenderem um pouco mais sobre a história da igreja e sobre o padrão da vida cristã, ok? Então, eu destaquei alguns livros aqui que eu tenho. E o primeiro que eu gostaria de destacar, irmãos, é a História da Reforma de Carter Lindenberg. Dá para ver aí, Bruna? Deixa eu levantar um pouco mais. Isso. Amém? Tá. Carter Lindenberg, aqui vai contar um pouco da história da Reforma. Conta um pouco da história da Reforma protestante e como muitos pensam, né, acham que a Reforma aconteceu em dias ou meses, está muito enganado. Aconteceu há anos e demorou anos e anos, séculos. Gerações, séculos. Para se então acontecer a Reforma. Então aprenda, porque um homem sem história é um homem sem presente e sem futuro. Se você não sabe a sua história, você não sabe quem você é. Então, entenda isso. Por que a reforma ainda é importante? Não vou falar muito, mas o título já diz por ela. Por que a reforma é importante ainda nos dias de hoje? É a aplicação da primeira indicação. Então, vende na editora Fiel. Você pode estar adquirindo esse livro, é baratinho e eu super indico. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. A Bruna vai estar mostrando. Amém? Então, também conta um pouco mais sobre a história eclesiástica do 320 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Você pode estar adquirindo também pela editora Fiel. É isso. Bom, como a gente deve ter aí só 1 ou 2 minutos, eu só vou falar de um livro, até já deixei os meus ali, para não acabar o tempo. Enfim, eu queria falar para você desse livro aqui, ó, que chama-se Homem ao Máximo. Na verdade, esse livro foi um dos livros mais importantes que eu já li após a Bíblia. Esse daqui também do Paul Washer, que fala a respeito do Evangelho. São os melhores livros que eu indico para você entender o que é padrão de vida. Principalmente aqui no Homem ao Máximo, a gente vai ver a luz da Bíblia com um homem que trabalhou com o ministério de homens e mulheres, com o ministério de casal. Então,
por favor, leia a palavra, se instrua na palavra, mas também não deixe de ler outras obras que também acrescentam nas nossas vidas. E aqui você vai entender tudo que nós esboçamos aqui, explanamos aqui, com um pouco mais de proximidade da nossa vida, né? Com exemplos práticos próximos da nossa realidade. Ok? Então é isso, fica aí as dicas de nós para vocês lerem esses livros que são bênção. E, enfim, é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido edificante para você, para sua vida, para sua família e que verdadeiramente o Espírito Santo tenha bradado e transformado a sua vida através da palavra. Amém? É isso. Deus abençoe. Deus abençoe. 56. 56 segundos? 5 Não. minutos. 56 minutos. Quer concluir então com aquele falar do corona e já orar? Será que dá para falar? Acho que não vai dar, não. Deixa Então, para a próxima também. conclui para nós com uma oração, por gentileza. Amém. Pai bendito, nós te glorificamos por esta live. Que eu te agradeço por este momento, por esta comunhão com meu irmão Ramon. Que as pessoas possam ter absorvido, Senhor, o teu conhecimento. Que o seu Espírito Santo possa ter bradado no coração de cada ouvinte. Cremos que, assim como nós só podemos levar a mensagem até o ouvido das pessoas. E o Senhor tem o poder de pegar do ouvido e levar ao coração. Então nós te pedimos, fixa isso em nossa mente, em nosso coração e traga isso à nossa prática cotidiana, à nossa prática de vida, Pai. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe meu irmão Ramon e que nós possamos ter uma próxima oportunidade para falar também ao Senhor da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado, meus irmãos. Tchau, tchau. Deus abençoe e até a próxima. Calma aí que a gente tem que tentar salvar. Aí, ó, passando. Oi.